Seja muito bem-vinda à nossa primeira aula bônus. Hoje eu trouxe uma cliente real aqui para vocês. Eu vou mostrar como que funciona então um atendimento de maquiagem com o pensamento da coloração pessoal por trás. Vou te mostrar então como fazer a análise de beleza completa dela, das suas características. Vou te ensinar também a identificar junto com ela, fazer uma sondagem do evento que ela vai, as cores das roupas que ela vai utilizar e do gosto pessoal dela e o que ela gostaria de transmitir com a produção. Isso é muito importante para que a gente consiga realmente entregar uma produção que faça com que ela se sinta bem, né? Se sinta bonita, harmonize com a roupa que ela vai utilizar, com o evento que ela vai. E tudo isso na prática a partir de agora. Tá, então me conta, né? Você tem um evento hoje para ir, querida? Sim, eu tenho uma formatura. Tá. E é de noite, né? Uhum. Então eu quero uma maquiagem pra noite, que dure bastante, porque eu pretendo me divertir também, que depois tem a festa. Uhum. E o meu look é um vestido verde escuro, que tá na minha cartela, né? Que eu já sei que eu sou inverno. Uhum. Então eu quero um olhão assim, que fique bem tchan, bem bonito. Bem bonito. Tá, e aí tu pensou em alguma cor, assim, porque eu acho que fica bem quando a gente vai usar um vestido verde escuro, assim. Eu gosto muito de usar tons de rosa. Quem sabe uma coisa, uma boca pink, alguma coisa desse estilo assim, que eu acho que harmoniza bem. Então, eu não gosto muito de maquiagem rosa. Tipo, rosa na minha make eu nunca uso, assim. Então, eu quero uma coisa impactante, mas tenta fugir do rosa. Do rosa, perfeito. Tá. Vou fazer então, depois eu te mostro o que tu acha. Perfeito. Confio. Tá. Perfeito. Então, a partir de agora, vamos fazer juntas a análise do rosto da Vicky. A Vicky, então, ela nos disse, né, que ela tem uma cartela de inverno. Então, analisando o contraste dela, a gente vê que ela tem um contraste mais alto na sua beleza, né? Aqui ela tá com o cabelo tingido, né? O cabelo natural dela é uma cor bem escura, né? A gente percebe ali pela cor da sobrancelha que ela tem um cabelo preto. A cor dos olhos, né? Nós observamos, então, que ela tem um tom de castanho mais esverdeado, o que nos caracteriza uma cor mais fria, né? Tem um tom mais acinzentado ao fundo. E uma outra característica interessante é que ela tem um lábio super vibrante, então nos caracteriza também uma cartela mais intensa. Ela tem uma variação de subtons na pele, então nós encontramos tons neutros oliva e também alguns tons rosados em alguns pontos do rosto dela. E o resultado da nossa análise são tons mais frios, intensos e alto contraste, o que nos confirma então uma cartela de inverno. Então, com base em toda essa análise que a gente fez da Vicky, né, nós vamos começar a maquiagem dela. O primeiro passo é a limpeza e hidratação, e eu comecei usando esse hidratante da Nivea. Ele é indicado para usar antes da maquiagem e ele também é um ótimo custo-benefício. Depois eu começo a testar a base, né, pra gente chegar no tom perfeito. Notem que ali no pescoço ela ficou bem certinha, né? O ideal é que a gente sempre encontre o tom exato, né, da pele dela ali entre pescoço e colo, porque na verdade no rosto nós temos algumas diferenças de tons, né? Então a gente precisa igualar esse tom para uniformizar o nosso tom de pele. Então, aí no caso da Vicky, a gente tem algumas variações de tom, principalmente ao redor dos olhos, e a gente vai neutralizando todo o tom de pele dela, e vocês notem que ela fica com um tom super uniforme com relação ao pescoço. E vamos para o corretivo, né? Como ela tem essa região das olheiras um pouco mais colorida, né? Um tom mais arroxeado, a gente traz, então, um pouco de cor também para neutralizar essa olheira. Então, eu usei um corretivo que é mais escuro até do que a base dela. Mas eu iluminei bastante essa região aí, justamente pra gente neutralizar todas essas manchinhas que ficaram evidentes até onde eu tinha colocado a base. Então, a gente espalha, né, com a esponjinha pra ter uma aderência boa desse produto, né? Não dá pra fazer também uma aplicação muito grosseira, né? A gente precisa realmente assentar bem esse produto e logo em seguida, né, eu vou iluminando essa região para não ficar muito escuro, porque o ideal é a gente trazer, né, uma luminosidade realmente pro rosto dela, trazer uma iluminação. Então a gente aplica, né, esse corretivo iluminador. Notem também que ele não é muito mais claro do que o tom da base, né, mais pra gente dar uma certa iluminada nessa região, mas que não fique aquela coisa muito contrastante, tá? Então esse corretivo ele tem que fazer um certo degradê com o tom da nossa base. Finalizamos então aí com um pozinho translúcido, né, pra fazer a selagem dessa pele, né? Eu selo, na verdade, essas regiões antes de fazer contornos e outras partes da maquiagem, né? Justamente para não marcar as linhas, porque a gente muitas vezes tem que estar voltando com a esponjinha, né? Depois desmarcando as linhas, os vincos. Então, essa região central do rosto eu sempre finalizo aí com o pozinho antes da gente fazer os contornos. Comecei então a fazer os contornos do rosto dela, né? Ela tem um rosto mais oval, né? Um pouco redondo, mais oval. Então, eu optei, né, por fazer uma certa marcação mais nas laterais do rosto dela, né? Ela não tem um rosto muito comprido, que exija muitos contornos tanto na testa quanto no queixo. Então, a gente dá essas marcadas para trazer um pouco mais de profundidade pro rosto dela, né?
para que ela tenha um pouco mais de ângulo ali no centro. E fiz um pouquinho de contornos também no nariz. Notem a cor do pó do contorno que eu tô utilizando na pele dela, né? Não é uma cor muito alaranjada. E é muito importante buscar produtos que vão harmonizar com as características da pele de cada uma. Então, no caso dela, que tem harmonia com cores mais frias, nós vamos usar contornos mais frios e acinzentados também. A gente passa, então, bastante iluminador. Como ela comentou que não queria nada muito rosado na maquiagem, eu optei por não colocar blush na maquiagem dela, justamente pra não trazer esse aspecto. Porque peles frias, como a pele dela, tendem a pigmentar muito o blush. Então, mesmo que eu colocasse um blush que não fosse rosado, ele ia ficar com um aspecto meio rosado, meio alaranjado na pele dela. Então, eu optei por deixar somente o contorno e aplicar um pouquinho de iluminador. Coloquei um pouquinho de um pó extra aí pra gente começar a fazer as sombras, né? E não cair nessa região, não manchar, que acontece quando a gente vai usar sombras escuras. E eu optei, então, por fazer um esfumado mais acinzentado, que ia valorizar bastante a beleza dela, vai conversar muito, principalmente com essa região da sobrancelha, porque como ela tem o cabelo tingido, a gente não consegue ter precisão do tom exato, né, ali. E deu uma baixada no contraste dela também, essa cor da raiz do cabelo estar um pouco mais clara do que as pontas. Então a gente equilibra um pouco isso na maquiagem, né, sem escurecer demais, mas encontramos aí um equilíbrio com a cor da sobrancelha e a cor dos cabelos também. Então a gente traz um pouco desse marrom mais acinzentado como a primeira cor das sombras, né? Fiz um esfumado mais alongado, porque como ela tem um olho mais caidinho na ponta final, a gente faz esse efeito pra trazer um pouquinho de levantamento pra esse olhar. Comecei a escurecer então a raiz dos cílios, né, com um outro tom de marrom um pouco mais escuro antes da gente começar a trabalhar com sombras pretas. Então a gente começa a escurecer esse olho pontualmente, né, não toda a região, mas mais pros cantos mesmo pra fazer esse efeito de levantar o olhar dela. E aí eu fui esfumando então, trazendo esse efeito assim mais alongador. Foi esfumando com o pincel, vou fazendo realmente essa transição desses tons pra gente não pesar nesse olhar, né, não pesar na transição das sombras. E fui então aplicando a sombra preta aos poucos ali no cantinho, né, notem que eu vou aplicar com um pincel e vou esfumar com outro, né, então a gente vai fazendo essa transição de uma forma mais suave mesmo, né? Pra que a gente não tenha aquela marcação muito grande das sombras, né? Porque mesmo as belezas de inverno, elas não toleram, né, uma maquiagem muito, muito pesada. Eu acho que nenhuma pessoa, na verdade, se valoriza de maquiagens muito pesadas, pouco esfumadas, né? Então a gente, quando tem essa leveza na mão do esfumado, a gente faz com que a pessoa se valorize muito da maquiagem, mesmo que seja um olho totalmente preto. Então eu faço a mesma coisa do outro lado, né? Aplico essa sombra bem rente aos cílios ali da metade pro final do olho e uso um outro pincel de esfumar mais fofinho, né, de um calibre um pouco maior pra conseguir fazer esse esfumado, né, de um degradê perfeito. E vou fazendo todo esse esfumado no olho dela pra realmente valorizar e levantar esse olhar. Eu gosto sempre de dar essas polidinhas no esfumado com o pincel limpinho pra a gente conseguir mais precisão ainda, né, mais acabamento pra esse esfumado. Depois a gente vai então pra sombra iluminadora, né, eu apliquei uma sombra opaca nesse canto do olho dela com um pincel língua de gato, fui fazendo essa aplicação ali no cantinho. É uma sombra clarinha, iluminadora, né, sem um subtom muito definido, ela é uma sombra branquinha, mais neutrinha. E depois a gente vai fazendo a aplicação então dos pigmentos, né. Eu usei esse pigmento então da Bruna Tavares, né, que ele é um iluminador, mas que é um produto multifuncional, então eu usei ele como um glitter ali na maquiagem, né? A gente vai fazendo essa aplicação e depois a gente vai para os acabamentos. Então eu comecei esse acabamento, né, dos olhos dela com um delineado esfumado, né? Então a gente começa ali com um lápis de olho, um lápis que seja bem emoliente, né, que a gente consiga fazer essa aplicação e não precisa se certificar muito de que o lápis vai ficar perfeito, porque a gente vai esfumar, né, então eu passo ali nessa região e depois a gente vai começar a esfumar ele, né, deixar ele mais diluído ali nas sombras. Peguei um pincel chanfrado pra fazer esse esfumado, então a gente vai deslizando, né, esse pincel em cima do lápis que foi aplicado e ele vai se ajeitando, né, se encaixando ali conforme a gente vai passando esse pincel. Esse pincel, ele não tem sombra nenhuma, ele só está realmente deslizando ali e a gente vai fazendo o acabamento, né, pra deixar essa sombra perfeita. Dá pra fazer um puxadinho também ali no final, como eu fiz, que dá mais acabamento ainda, né? Fica um efeito bem alongador e levanta bastante olhares caídos. Faz um efeito de realmente levantar bastante o olho, né? E isso é muito relevante, muito importante pra quem tem olhos mais caidinhos, como a Vicky. Depois eu fui tirando os borradinhos, né? Passando mais um pozinho ali pra limpar essa região e também trazer esse efeito de levantar o olho, porque quando a gente faz esse acabamento com o pó,
a gente tem esse corte ali, né, das sombras e faz com que o olhar se levante bastante, se valorize muito. Depois a gente vai, então, pra parte de baixo dos olhos, né, eu comecei passando o lápis dentro da linha d'água e borrando ele levemente ali rente aos cílios. Depois a gente vem com um pincelzinho lápis e vai esfumando o lápis e depois vamos aplicando a sombra, né, uma sombra marrom bem escura rente ali aos cílios pra trazer uma selagem ali pra esse lápis, né, porque o lápis, ele normalmente tem uma composição mais de cera e tende a dar uma escorrida se a gente não sela, né? Então eu sempre aplico, quando eu vou aplicar o lápis, eu sempre faço essa selagem depois. Existem outros produtos, né, como o BT Velvet também, que é possível da gente fazer esse efeito, mas nesse caso eu usei o lápis, né? E aí a gente vai fazendo essa aplicação aí bem rentezinha aos cílios da sombra depois por cima. E vai trazendo um efeito de valorizar bastante o olho, né? Quem tem um olhar caído normalmente não se favorece de sombras, né? E acabamentos que vão até o canto interno do olho. Mas nesse caso, quando a gente faz ele bem fininho e valoriza bastante o cantinho do olho e puxa a maquiagem, né, pra cima, a gente consegue trazer esse efeito, né, pra maquiagem, pro olho dela, sem fazer o efeito rebote, né, sem fazer com que o olho se tombe com a maquiagem. Depois a gente vai, então, pras sobrancelhas, né, eu dei acabamento nas sobrancelhas dela com uma sombra mais acinzentada, né, que ficou mais ou menos a cor da sobrancelha dela. A sobrancelha dela é um pouquinho mais clara do que a cor do cabelo, né? O cabelo dela é bem preto, bem escuro. E a gente faz o acabamento. Eu nunca gosto de escurecer muito a sobrancelha, porque eu acho que ela pesa muito no nosso rosto. Então eu sempre uso um tomzinho um pouquinho mais claro do que a cor original. E aí dá esse efeito, né, de marcar a sobrancelha, mas não fica aquela coisa muito pesada no rosto. Ainda mais que ela tá com o cabelo tingido, né? Então poderia pesar demais na beleza dela, né? Como ela tem um olho que não é tão escuro, então não conversaria muito, né, com esse contraste que ela tem ali na face. A gente finaliza a sobrancelha ali com a pastinha, né, com uma escovinha. E depois eu já fui pros cílios, né? Então já fiz a aplicação do Curvex e já vou aplicando ali o rímel. Eu usei esse rímel da Tango, que ele é ótimo, ele é um rímel à prova d'água, né? Tem uma resistência muito boa. Então a gente faz a aplicação depois do Curvex. E aplicamos os cílios postiços, né? A gente optou por usar um modelo mais de canto, para trazer esse efeito mais alongador pra maquiagem dela, né? E fomos então pro batom, né? Eu quis trazer uma coisa mais monocromática, puxando aí pra cor do cabelo dela. A gente sabe que o vestido dela é um tom de verde, né? E um evento noturno que ela vai. Então a gente poderia pesar um pouco mais na cor do batom também, sem problemas, porque o olho, mesmo estando super marcante, não tá muito pesado, né? Está harmonizando e valorizando a beleza dela. E vai harmonizar muito bem com a cor do vestido, né? Então a gente trouxe uma cor mais intensa para os lábios também, que é uma coisa que ela me disse que gosta bastante também. Então optei por esse tom de vermelho mais vinho, né? É um vermelho mais frio. Então, optei ali por essa cor justamente pra combinar com a cor do cabelo dela também, né? Se a gente coloca um vermelho que não conversa com a cor do cabelo, ele poderia contrastar e brigar muito ali na hora que ela fosse fazer uma foto, né? Talvez ela se sentisse meio estranha por estar usando um batom que não conversa, como ela já tem uma cor de cabelo vermelho, né? Ela talvez se sentisse meio mascarada, né? Estando com um vermelho que não harmonizasse ali com a cor do cabelo. Então, a gente trouxe, né, essa cor justamente pra combinar e pra fazer esse jogo, né, da pessoa parecer que está vestida com a maquiagem, né? Porque quando a gente coloca uma maquiagem que está harmonizando com todos os traços da pessoa, ela realmente se sente produzida de uma forma que a maquiagem pertence a ela, né? Como ela tem uma cartela de inverno, a gente pode trazer mais brilho também, né? Além da pele, a gente pode trazer brilho para todas as etapas da maquiagem. Então, nesse caso, eu optei por colocar gloss em cima do batom. Tem algumas clientes que não gostam, né? Então, a gente sempre tem que perguntar antes para ver como é que a pessoa se sente, se ela gosta, se ela não gosta. E optamos então por colocar, e agora a gente vai conferir a reação dela pra ver como que ela se sentiu com a maquiagem. Olha, meu Deus! Foi meio que mais ousado, eu acho que já me senti, né? Nossa! Brilho. Ai, esse batom. Ficou muito lindo. Combinou muito com o teu cabelo. Ficou bem da cor do cabelo dela, né? Ai, que linda! Muito linda. Chiquérrima. Ai, muito nojento. E esse foi o resultado. Além dela ter se amado, é uma maquiagem que conversa muito com seus traços, né? Repete as suas características da coloração pessoal de uma cartela de inverno. E também harmoniza muito com ela de uma forma geral, com a roupa que ela vai utilizar. Está alinhada com o evento que ela vai também. E ela ficou muito feliz com o resultado. Que evento que tu tens hoje, menina?
eu tenho um evento muito importante de jogar Valorant e assistir série em casa. Vou dizer assim, eu sei qual cartela é a minha, mas eu não gosto de maquiagem rosa. Tá. Daí aquelas Me chapas, quebra, né? Aí fica isso. tipo, mas Puta é o que que pariu. fica melhor. E agora? Tá. Fudeu a maquiadora.